Boa noite, pessoal. A paz do Senhor, como vocês estão? Estão tudo bem? Esperando aqui, a galera tá entrando aos pouquinhos, chamando, convidando. Vocês estão online aí. Glórias ao Senhor Jesus, Santo de Israel. Opa, uma pessoa entrou, uma segunda pessoa entrou. Louvado seja Deus. E aí, o Arley, seja bem-vindo, amado, a essa live. Espero que tenha estudado. Estudou? Fez as 3 tarefas? E você, Mábia? Você fez? Quem tá aqui, gente? Dimi, e aí, sumido? Como é que você tá, meu amado? Glórias ao Senhor Jesus, louvado seja Deus por isso. Dimi, você fez as 3 tarefas? Responde aí, amado. Escreve aí no comentário. Você fez as 3 tarefas? Louvado seja o Senhor. Vamos aguardar um pouquinho, porque o pessoal está sendo convidado para poder entrar aqui, viu? Se porventura vocês ouvirem aí um cachorro latindo, é meu pincher. Normal. Mas vou tentar controlar ele aqui. E se vocês verem choro de criança, vocês sabem, né? É Esther que está chorando. Então, vocês venham assim, entender e compreender, tá? Glórias ao Senhor. Vamos aguardar um pouquinho aí, o pessoal está entrando, que a gente vai dar início ao estudo dessa noite, né? Isso aí, Edmir. Parabéns, amado. Isso aí, a primeira tarefa era mais fácil, era só ler o capítulo 2 de Daniel, né? Ia gastar aí uns 15 minutos, mais ou menos, 10, 15 minutos para poder ler tudo. Mas, no fim, a primeira tarefa é fácil. Ok. Sim, mãe, fala. Mabe tá aqui. Deixa eu fazer pra você. Isso aí, minha mãe tá aqui, gente. Tá aqui comigo em casa. Engraçado. Realmente. João Pedro Batista, Dalvani, Marcos eu conheço, é daqui de Itaiobeiras. Dalvani, me fala onde é que você é, Dalvani, que eu ainda não sei de onde é que você é. Engraçado, mãe. Não tá online pra você, eu não sei porquê. Mas... Vê lá. Mãe tá tentando entrar, mas não tá conseguindo, né? E eu também não tô conseguindo para ela. Então, João Pedro Batista, Dalvani, glórias ao Senhor. Maria Hortência, Dalvani, eu já converso com ela um pouquinho, já tem alguns dias. A gente conversa pelo direct, ela tem tirado algumas dúvidas, a gente tem conversado. É um prazer, viu? Obrigado por você estar aqui comigo. Minha cunhada entrou. Dalvani é de Campina Grande, Paraíba. Finalmente minha mãe entrou. Eu nem sei como é que ela entrou, não, mas conseguiu. Essa é minha mãe, viu, gente? Essa Ana Maria aí é minha mãe, né? Você sabe que primeira live a família toda entra, né? Porque tem que fazer volume. Mas aqui nesse perfil sempre vai ter família, né? Porque todos nós somos irmãos em Cristo, louvado seja o Senhor. Então sempre tem família nesse perfil, glórias ao Senhor. Meu pai aí, gente, entrou aí, Joaquim Reinaldo, é ele, viu? Miriam, obrigado por ter vindo, por ter chegado também. Eu quero saber aí, né, de onde cada um é, né? A Dalvani falou que é de Campina Grande, Paraíba. Eu sou de Itaiobeiras, Minas Gerais, viu, amados? Vamos aqui nos conhecendo aos poucos, esperando um pouquinho para deixar o pessoal entrar, para que a gente possa dar início à live e ninguém venha perder nada, né? Todo mundo venha poder participar e podemos assim aprender juntos, ok? Dilma Reis, seja muito bem-vinda, Dilma Reis. Você é de onde? Quem puder falar de onde vai ser interessante, porque a gente vai se conhecendo, né? E pela live é que, infelizmente, a gente tem uma oportunidade de estar um pouco mais próximo, né? É através das lives que isso é possível, porque é ao vivo, não é nada gravado. Geralmente eu gravo e coloco, gravo e coloco, gravo e coloco. E só tenho comunicação com aqueles que me procuram no privado, no direct.
Eu estou aí à disposição para tirar dúvidas de quem quiser tirar dúvida comigo no direct, tá? Algumas pessoas vêm me procurar, a gente conversa, eu dou conselhos, a gente brinca, né? A gente faz um certo início de amizade, né? Que infelizmente pelas redes sociais é mais difícil. Mas eu espero estar conhecendo cada um de vocês um pouco mais aos poucos. Salinas é aqui pertinho de Itaiobeiras, viu? Eunísia Pereira, seja bem-vinda, viu? Glórias ao Senhor. Cleide, seja bem-vinda. Maceió, Miriam de Maceió, seja bem-vinda. Miriam, obrigado. Miriam também, eu tenho conversado um pouquinho com ela no direct. Obrigado aí por ter vindo, por sua presença, tá? Nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito dos fins dos tempos. Para quem leu aí, fez a primeira tarefa, já leu o capítulo 2 de Daniel, já sabe mais ou menos, né, sobre o que a gente vai falar, tá? Eu coloquei aí uma caixinha há umas 2 semanas, mais ou menos, para comemorar aos 1000 membros do perfil, né, um tema que vocês colocassem para mim. E vocês colocaram, a maioria pediu que eu falasse a respeito do fim dos tempos. E é um tema interessante por causa do que a gente está vivendo nesses dias, né? Essa pandemia mundial aí, que é sinal e evidência das pestes que Cristo falou que aconteceria no fim dos tempos. A gente tem vivenciado isso aí. Então, minha mãe está aqui. Mãe, fecha a porta do quarto, eu acho que está fazendo barulho. Eu acho que é a porta do quarto dela que está aberta. Então a gente está vivenciando aí essa pandemia, que é uma evidência, um sinal do retorno de Cristo. Cristo está voltando, tá? E a profecia que nós vamos estudar hoje foi a profecia que me ajudou a crer que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Essa profecia aí de Daniel capítulo 2, da estátua de Nabucodonosor, essa aí, ela que abriu meus olhos para perceber que havia evidências na Bíblia que apontavam para algo sobrenatural, algo sobre-humano, algo divino na realidade, né? E Deus, nessa profecia do capítulo 2, ele conta a história da humanidade até o retorno de Jesus, se vocês não repararam. Então, a primeira vez que eu li a Bíblia, eu li a Bíblia não porque eu queria acreditar nela, eu li a Bíblia para poder achar defeito nela, porque eu era ateu, tá? Quando eu cheguei nessa parte de Daniel, eu fiquei assustado com a riqueza de detalhes que as profecias, e principalmente essa, né, no livro de Daniel, no capítulo 7, no capítulo 8, 7 e 8 tem mais, né, visões que foram registradas a respeito da história, mais detalhes dessa profecia do capítulo 2, tem no capítulo 7, capítulo 8, nós não vamos falar tanto do capítulo 7 e 8 hoje, tá? Vamos falar mais a respeito do capítulo 2. E quando eu estudei o livro de Daniel, eu percebi que havia algo de sobrenatural, algo que transcendia a normalidade, né? E eu vi que havia uma possibilidade da Bíblia ser realmente inspirada divinamente, né? Eu ainda era ateu, meio cabeça dura, coração duro, então eu ainda não estava dando o braço a torcer, mas essa profecia foi a que mexeu mais comigo, tá? Inicialmente foi essa profecia que começou a abrir meus olhos. E aí eu comecei a prestar um pouco mais de atenção, estudar um pouco mais a Bíblia e perceber outras coisas à medida que eu ia evoluindo no seu estudo, tá? Eu li a Bíblia em 2 semanas, 15 dias. E quando eu terminei a leitura, eu percebi que havia uma possibilidade pequenininha de eu estar errado, como ateu. Eu ainda estava duro, mas Deus foi quebrando esse coração. Quem sabe um dia vocês vão escutar meu testemunho, tá? Não vai dar para contar aqui agora, porque o foco aqui é outro. Mas eu trouxe essa profecia porque ela foi o que iniciou em mim esse despertar para a realidade da verdade contida nas Sagradas Escrituras, da verdade contida em Cristo Jesus, da existência real de Deus, tá? E do sacrifício que ele fez por nós no Filho dele em Cristo para a nossa salvação. Foi essa profecia que me ajudou a ser desperto para a realidade de que eu estava errado como ateu e que eu deveria me arrepender e entregar minha vida para Cristo. E é por isso que eu quero estudar ela com vocês, tá? A gente já deu aqui, muita gente já entrou. Opa, oi Neide, seja bem-vinda, Dininha, cunhada. Oi Nita, oi Karina, Dai, oi Dai, Deus abençoe. Muitas pessoas da igreja também estão aqui, sejam muito bem-vindos, tá? Gente, quem é aqui Itaiobeiras, coloca aí Itaiobeiras. Oi Line, a paz do Senhor.
para que os demais que já estão aí, que não são de Itaiobeiras, possam saber que vocês são de Itaiobeiras, tá? Né? Que são aqui da igreja que eu frequento, viu, gente? Coloquem quem é de Itaiobeiras, coloca aí um joinha, porque aí o pessoal vai saber que vocês são de Itaiobeiras, Minas Gerais. Quem não é vai saber. Dininha, isso. Oi, Márcia, seja muito bem-vinda. Glórias ao Senhor Jesus. Deixa eu escolher aqui o primeiro slide. Isso. Sejam todos bem-vindos na primeira live. E aí, como é que ficou aí? Ficou bonitinho aí? Glórias a Deus. Ficou legal? A minha igreja é a igreja bíblica congregacional, tá? Eu já passei por algumas igrejas, tá, Dalvani? Eu nasci numa igreja batista tradicional. Aí Deus, quando me levou pro deserto, foi no deserto que eu fui batizado, né? E no deserto mesmo, Deus me levou para uma Assembleia de Deus, onde eu fiquei cerca de 4 anos, 3 a 4 anos numa Assembleia de Deus. E lá eu tive experiências sobrenaturais que geralmente em igrejas tradicionais a gente não tem, tá? E lá eu conheci essa outra realidade sobrenatural de Deus que nem todo mundo acredita, tá bom? E aí, quando eu tive a oportunidade e Deus me tirou do deserto, o deserto é a parte do testemunho que eu não vou contar aqui hoje para vocês, tá? Mas algum dia vocês vão saber. Eu voltei para minha igreja batista, tradicional. E ao casar, eu fui para a igreja bíblica congregacional, que era a igreja da minha esposa, tá? E hoje é a igreja que eu frequento, desde então, tá? Eu fiz o seminário dentro, né? Um seminário que da igreja bíblica congregacional. Terminei, tem uns 2 anos esse seminário e agora estou descansando no Senhor para o tempo dele na minha vida, ok? Oi, Val. Glórias a Deus. Gente, então tá, né? Já tem uma quantidade boa de pessoas, 16 pessoas aqui, né? À medida que o pessoal for entrando, a gente vai recebendo, mas a gente tem que dar início a essa live. Já passaram assim uns 10 minutos, senão não vai dar tempo. Eu quero ficar dentro de 1 hora no máximo, tá? Porque eu não sei se vou conseguir salvar se passar de 1 hora a live, já que é a primeira live que eu tô fazendo, tá? E o pessoal diz que só pode 60 minutos no Instagram, então eu não tenho certeza disso ainda, então eu quero ficar dentro de 60 minutos. Então, vamos aqui falar a respeito do que foi estudado no capítulo 2 de Daniel, que eu pedi para vocês lerem durante a semana, ok? Mas antes de entrar nisso aí, eu quero fazer... a gente vai fazer uma reflexão a respeito do que é a profecia e para que ela existe, tá? Deixa eu colocar outro slide aqui. Glórias ao Senhor, sempre vou estar colocando um novo. Nós vamos falar a respeito das profecias e para isso eu vou colocar slides aqui, tá? Com versos novos. Eu vou ter que desativar os comentários um pouquinho, tá, gente? Depois, lá na frente, a gente abre de novo esses comentários para vocês falarem comigo, tá bom? É para a gente poder ler, tá? Esse versículo bíblico aí tá em Isaías, ficou escuro aqui, não deu para ver. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas está escrito Isaías. Da próxima vez eu melhoro, né? É a primeira vez que eu estou fazendo, então esse foi o melhor que eu consegui fazer. Mas a gente vai aperfeiçoando à medida do tempo. Essa passagem está em Isaías, capítulo 46, verso 9 e 10, está escrito o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então, para que Deus falou isso? Para que existem as profecias? Né? É isso que a gente tem que refletir agora. Por que Deus deixou profecias nas Sagradas Escrituras? Primeiro, para distingui-lo dos demais supostos deuses que existem e as pessoas acreditam neles, né? O Deus da Bíblia é o único que sabe o futuro. É o único que sabe o futuro, tá? Então as profecias são evidências desse conhecimento futuro. Deus fala antes de acontecer, para quando acontecer a gente saiba que Ele falou, tá? E isso gera em nós fé. Lembra que eu falei para vocês que foi essa profecia que a gente vai estudar, que gerou fé em mim, que fez com que eu começasse a querer acreditar que eu estava errado e que eu tinha que reavaliar minhas posições? Porque a profecia criou em mim essa indagação, essa inquietação a respeito da possibilidade de eu estar errado.
Foi a profecia que causou isso. Então, o Deus da profecia, o Deus bíblico, o Deus da Bíblia, ele deixou as profecias para se distinguir dos demais, porque nenhuma outra sagrada escritura que existe na face da terra, ela contém profecias. A única que tem profecias é a Bíblia Sagrada. Louvado seja o Senhor. Então, vamos para o segundo versículo que a gente vai refletir. Por que é que existem profecias, né? Por que Deus permitiu que houvesse, né, e as profecias? Está aí. Isso está lá em João, capítulo 4, capítulo 14, verso 29. É Jesus que diz isso. E eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Lembra que eu falei para você que a profecia está aí para poder causar uma inquietação, para que você venha ser desperto para a realidade de que existe um Deus que sabe todas as coisas. E Jesus fala isso aí para que quando aconteça a gente acredite. E é pela fé que nós somos o quê? Salvos. Então a profecia existe para causar em nós ou produzir em nós a fé, tá? A fé. Foi o que aconteceu comigo quando eu estava estudando a Bíblia, que é uma palavra profética e dentro dela tem profecias. E eu, ao examinar as profecias, percebi que não era a Bíblia era um livro que não era normal, era um livro sobrenatural, que continha coisas transcendentais, né, que ultrapassavam a normalidade da nossa natureza. E aí eu tive que dar o braço a torcer para a existência de Deus, tá? Levou um tempo, mas louvado seja o Senhor que Deus quebrou esse coração duro aqui de pecador. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com esses dois versos, a gente vai aprender duas lições, é o quê? Glórias ao Senhor. Nós aprendemos que as profecias existem para diferenciar o Deus da Bíblia dos demais deuses como o único Deus verdadeiro. É através justamente das profecias contidas na Bíblia que a gente percebe que a Bíblia é uma sagrada escritura diferenciada. E isso aponta para a deidade, para a divindade, para a existência desse único Deus realmente contido ali na palavra de Deus, né? Que a gente conhece, que é o Pai, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, eu não falei, mas se vocês quiserem que outras pessoas compartilhem e estejam aqui conosco, vocês podem apertar aí nesse aviãozinho aí, vocês sabem onde é que tá, né? Do lado aí de comentários tem um aviãozinho, você clica no aviãozinho e convide outra pessoa para a live, tá? Para conhecer o perfil, para participar conosco aqui nesse estudo, para que possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vocês também podem fazer isso aí. Clica aí nesse aviãozinho e convida pessoas para cá, tá? Então, como a gente viu lá naquele verso em Isaías, o primeiro tópico aqui do porquê que existem profecias na Bíblia é justamente isso aí, para diferenciar o Deus da Bíblia dos demais supostos deuses que existem, tá? O segundo é revelar com precisão o futuro e então criar fé no coração do ouvinte. Porque uma vez que você vê a profecia e vê o cumprimento dessa profecia e você não tem para onde duvidar, falar assim, não, realmente aconteceu, estava escrito. Centenas de anos antes estava escrito. E depois foi concretizado da forma como estava escrito. Esse livro não é um livro normal. É um livro sobrenatural. E aí você tem um fato ali. Aquilo não é ficção, aquilo é fato, aquilo é real. E isso gera em você uma inquietação. Tem que gerar em você uma inquietação. Se você não gerar isso em você, é porque realmente seu coração está... né? O meu que era de ateu gerou, imagina de uma pessoa que já é mais aberta. Então a profecia está aí para facilitar a produção da fé no coração daquele que necessita crer para ser salvo, tá? Vamos para um terceiro versículo, para uma terceira razão da existência das profecias, tá? Terceiro versículo, peraí que eu vou colocar na tela para que vocês leiam e acompanhem comigo. Glórias ao Senhor. Tá aí, gente. Essa passagem está em Hebreus, capítulo 12, tá? Porque a palavra de Deus é viva... Capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
É a palavra de Deus que nos confronta no dia a dia. Eu tenho usado, quem me acompanha aí tem visto os meus vídeos, tem visto o quanto que eu falo da necessidade da gente estudar a palavra, refletir na palavra, aprender com a palavra e, acima de tudo, praticar a palavra. Eu tenho falado isso continuamente. É essa palavra de Deus que nos confronta no dia a dia. Se você não gasta tempo com ela, dificilmente você vai ser transformado. Dificilmente. E às vezes as pessoas não gastam tempo com a palavra de Deus por causa do que está falando aqui, ó. Nesse versículo, a palavra de Deus é como uma espada cortante. Ela entra lá, ó, lá no íntimo. Ela te revela o que há de mais podre na sua vida e na minha vida. Ela é um espelho que mostra a nossa pecaminosidade, mostra a nossa sujeira, mostra o quão distante nós estamos de Deus, tá? Então a profecia faz isso, a palavra de Deus faz isso, para poder trazer à tona e discernir os nossos pensamentos, mostrar pra gente o quão pecaminosos são os nossos pensamentos no dia a dia, tá? E as intenções do nosso coração. Porque uma vez que a palavra te confronta e você sabe que ela é verdadeira, você é confrontado. A intenção do seu coração é confrontada. Aí você fala, eu amo Deus. A intenção é essa, né? Dizer que ama Deus. Eu amo Deus, eu vivo para Deus. E aquela coisa toda. Aí você vai para a Bíblia e vai ler lá o que está escrito lá. E você vê que não tem praticado nada do que está escrito lá. A intenção do seu coração é confrontada nesse momento. Será se você realmente ama Deus? Você está sendo confrontado. E se você não mudar, fica claro e evidente para você mesmo. Você mesmo enxerga que você está sendo um mentiroso. Está sendo um hipócrita, está sendo falso. Você está entendendo? Então a profecia está aí para causar isso aí. Para trazer à tona a realidade da nossa queda, da nossa natureza caída, de quão distante nós estamos de Deus, porque nós somos pecadores. E para isso Jesus veio, para nos salvar, tá? Vamos passar aqui, né, para a terceira razão, que a gente acabou de discutir, para que vocês possam ver. Terceira razão do porquê das profecias. Não, vamos ver mais um versículo, depois a gente passa para as últimas. É isso aí, mais um versículo. Tá lá em não dá para ver, tá tudo escuro. Tá em, eu acho que é 1 Pedro, se eu não me engano, capítulo 1, verso 19. Tá escrito assim: e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma candeia, uma vela, né? Como uma vela que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva, que é uma alcunha, né? É um apelido que as pessoas usam, que a Sagrada Escritura tem, que aponta e significa Jesus Cristo, né? Até que a estrela da alva surja em vossos corações. Louvado seja o Senhor. Então a gente vê lá no versículo passado em Hebreus que a palavra de Deus, a profecia que está na palavra, traz para fora e nos revela as intenções dos nossos corações, tá? E aqui nesse versículo, Pedro escreve, né? Ele vai escrever que à medida que Deus foi profetizando e essas profecias foram se cumprindo e a gente vê a realização dessas profecias se concretizando na história da humanidade, tá? Ela vai produzindo em nós esperança. Vai fazendo com que a gente enxergue melhor. Um lugar onde há plena escuridão, aos poucos vai iluminando, vai ficando mais claro. E a gente percebe a necessidade e onde está a esperança que nós temos que ser depositada, que deve ser na estrela da alva, que é Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Então a profecia nos leva para Cristo. Nos leva para Cristo. À medida que a gente estuda a Bíblia, a gente vê as profecias, o cumprimento das profecias, isso cria em nós, nos concede a oportunidade de termos fé e enxerguemos assim a necessidade de arrependimento e entregar nossas vidas para Jesus. Ele é a estrela da alva que ilumina tudo, né? Quando Jesus nasceu e veio à Terra, lá em João ele fala que em meio às trevas surgiu a luz. A luz veio. Né? Porque aqui era um mundo caído, todo no pecado, e Jesus nasceu e iluminou nesse momento toda essa escuridão, trazendo a luz necessária para que a gente possa enxergar a necessidade para arrependimento, para entrega, para uma volta a ter uma comunhão perdida no Éden, né? Depois que o pecado entrou.
Tá, gente? Então, recapitulando aqui, passando agora no 3 e 4, para que a gente possa seguir em frente e entrar na profecia que a gente vai estudar hoje. Já se passaram 25 minutos. Vamos tentar ser o mais rápidos possível aqui. Então, em resumo aí, né? A gente leu lá em Hebreus, capítulo 3, que a palavra é cortante, né? Ela entra no mais profundo do nosso íntimo e revela as nossas prioridades, é o que está falando aí. A profecia, um dos propósitos da profecia é revelar ao ouvinte os seus pensamentos e as prioridades, bati aqui, e as prioridades do seu coração, tá? Porque uma vez que você entende, bati de novo, uma vez que você entende e percebe a verdade que há na Bíblia, e você sonda seu íntimo e você vê que você está errado, nesse momento se cria oportunidade para arrependimento e para ter um encontro pessoal com Cristo Jesus, tá? É nesse momento que você vê que prioridades são realmente prioridades para você. Ah, Deus está em primeiro lugar, mas não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para ir para a igreja, não tem tempo para... Ah, mas Deus está em primeiro lugar. Não está, ué. Não está, porque se tivesse, as coisas de Deus estariam em primeiro lugar, tá? A profecia vem aí e revela isso. Fica claro, fica evidente, tá? O que a gente leu lá a respeito de a profecia iluminar aos poucos a escuridão e revelar Cristo, está aí no 4. Apresentar para o ouvinte Jesus Cristo e a necessidade de seu coração inteiro. Uma vez que você vê que a concretização das profecias na história da humanidade, você vê que a verdade está na Bíblia e que tudo está na Bíblia, aponta para Jesus e para o sacrifício dele na cruz. Na hora que você percebe toda essa realidade, você tem que se perguntar: o que é que eu tenho feito com essa informação, com esse conhecimento? Eu tenho realmente me rendido aos pés do Senhor Jesus? Eu tenho feito a vontade dele? Ou tenho feito a minha? Tá? Vamos entrar agora, no capítulo 2. No capítulo 2 de Daniel, tá? Eu quero que vocês peguem suas Bíblias, que a gente vai ter que ler o capítulo 2 todo. É um pouquinho grande, mas a gente tem que ler, tá? Peguem suas Bíblias, abrem lá em Daniel capítulo 2, que nós vamos ler agora juntos aqui, claro, vocês vão me acompanhar. O capítulo de 2 de Daniel todo, tá? Até o verso 48, e assim a gente vai entrar na profecia em si, tá? Antes de mais nada, eu quero dar a oportunidade, caso alguém queira perguntar alguma coisa, mas tem que ser rápido, né, gente? Deixa eu escolher aqui Pronto, vamos deixar isso aqui. Eu vou liberar aqui para vocês os comentários. Bacana, louvado seja Deus. Gente, alguma dúvida, assim, que saiu dessa introdução do porquê que há profecias, porque Deus deixou profecias na Bíblia? Vocês têm alguma dúvida? Tem uma caixinha de perguntas, amados. Tem uma caixinha de perguntas aqui, ó, nessa interrogação. Vamos utilizar ela, tá? Que é bom que eu posso dar continuidade e depois lá na frente, aí onde tem essa interrogaçãozinha, do lado da câmerazinha aí embaixo tem uma interrogaçãozinha. Você pode fazer uma pergunta e deixar essa pergunta lá dentro, tá? E no final eu abro aqui e vejo se tem perguntas. Se tiver perguntas eu respondo. É melhor fazer isso do que interromper aqui. Vamos dar continuidade ao estudo, tá? A gente vai ler agora o capítulo 2 de Daniel. Eu vou novamente desativar os comentários aqui, tá? Se vocês tiverem dúvida, coloca aí nessa interrogaçãozinha. Tem uma caixinha de perguntas, vocês colocam lá, tá bom? Vamos agora para Daniel. A grande pergunta que a gente quer responder aqui hoje é a seguinte: o quão próximos do fim nós estamos? O quão próximos do fim dos tempos nós estamos, tá? A gente vai ler o capítulo 2 de Daniel e a gente vai perceber o quão próximo do fim nós estamos. Vamos lá. Daniel 2, capítulo 2, verso 1. Vou estar lendo, tá? Espero que vocês estejam acompanhando na Bíblia de vocês. Certa noite, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Verso 2. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos e exigiu que lhes dissessem o que havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse: tive um sonho, que muito me perturbou e preciso saber o que significa. Então os astrólogos responderam ao rei em aramaico: que o rei viva para sempre. Conte-nos o sonho e nós lhe diremos o que ele significa. Verso 5. Deixa eu abaixar um pouquinho o som, gente. Eu não sei se está tão alto para vocês, se vocês estão me ouvindo. O rei, porém, disse aos astrólogos: estou falando sério.
se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, vocês serão despedaçados e suas casas transformadas em montes de escombros. Mas se me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, lhes darei muitos presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, digam-me qual foi o sonho e o que ele significa. Eles disseram novamente: ó rei, conte-nos o sonho, e então lhes diremos o que ele significa. O rei respondeu, verso 8: sei o que estão fazendo. Estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério quando digo: se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso, conspiraram para me dizer mentiras, na esperança de que mudarei de ideia. Digam-me, porém, qual foi o sonho, e então eu saberei que podem explicar o que ele significa. Os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi seu sonho. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, a um encantador ou astrólogo. Verso 11. É impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, na realidade, exceto Deus, pode dizer qual foi seu sonho. E os deuses não vivem entre os mortais. Verso 12. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência e perguntou-lhe por que o rei publicou um decreto tão severo, e Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou a seus amigos Ananias, Misael e Azarias o que havia acontecido, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, gente? Pediu que suplicassem ao Deus dos céus, verso 18, que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo para que não fossem mortos com outros sábios da Babilônia. Naquela noite o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou ao Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos, revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força, tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Verso 24, então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado que matasse os sábios da Babilônia. Não mate os sábios, disse. Leva-me ao rei e eu interpretarei o sonho dele. Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um dos exilados de Judá que dirá ao rei o significado do sonho. O rei disse a Daniel, também chamado Beltesazar: você pode mesmo me dizer qual foi meu sonho, o que ele significa? Daniel respondeu: não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus dos céus que revela segredos, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Deus estava revelando o futuro da humanidade todinha até o retorno de Jesus nesse momento. Tá? É isso que Deus está fazendo aqui. Deus deu para Nabucodonosor um panorama, uma visão de cima, tipo um resumo de como seria a história da humanidade até ao retorno de Jesus Cristo. Tá? Presta atenção no sonho e na interpretação do sonho. Enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá. Daniel está falando, Deus te mostrou o futuro. E eu sei o segredo de seu sonho, não porque sou mais sábio que os outros. Olha a humildade do servo de Deus. Ele não se vangloriou. Ele não tomou para si a glória. Ele falou assim, não há nenhum astrólogo, nenhum ser humano na face da terra que possa fazer isso, mas há um Deus no céu que sabe todas as coisas. Ele transferiu a glória para quem de fato tem essa glória, que é Deus. Louvado seja o Senhor. Mas por que Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração?
Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. Verso 32. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Preste atenção nessa parte aí, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e de barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira, mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. Agora vem a explicação do sonho. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus do céu lhe deu soberania, poder, força e honra. E o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo do seu controle. O Senhor, o Nabucodonosor, ele é a cabeça de ouro. E ele era rei de quem? Rei da Babilônia. Então, a cabeça da estátua, a gente já sabe qual o reino que é. É o reino babilônio, é o império babilônico, tá? Os que a gente não sabe são os que vêm depois. Prata, bronze, ferro e os pés ali misturado com ferro com barro. É isso que a gente não tem certeza, tá? Mas o primeiro é fácil de descobrir, que é o reinado da Babilônia, tá? Vamos lá. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, verso 39, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, forte como ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, esse de ferro. Como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse reino será dividido. Ele não vai ser uma coisa só. Ele não vai ser só ouro, ele não vai ser só prata, ele não vai ser só bronze, ele não vai ser só ferro. Ele vai ser ferro com barro. Tem uma mistura nesse reino aí, tá? A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos, contudo não permanecerão unidos da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Verso 44. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Que reino é esse? Que é eterno. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Um reino eterno que vai vir substituir toda essa sequência de reinos que ocorreu na história da humanidade. Vai vir um reino que é eterno. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas. Ele fala de novo, não por mãos humanas. Todos os outros reinos haviam a participação de conquista do ser humano. Alguém humano, alguém que era um poder ali, um rei que estava à frente de uma nação, invadia outra nação e conquistava essa nação. Só que aqui no final ele fala que uma pedra destrui toda essa sequência de reinos humanos. E essa pedra não é lançada por mão humana. E esse reino que forma a partir dela é um reino que dura para sempre. Que reino é esse? Que reino é esse, amados? Vocês não podem responder aqui, mas vão responder em casa, tá? Aí ele fala, o grande Deus, deixa eu voltar. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e o seu significado é certo. É certo, vai acontecer, não tem para onde fugir. Jesus vai voltar, tá? E ele está voltando. E é isso que a gente tem que saber hoje. Quão próximos
do fim dos tempos nós estamos hoje? Quão próximo dos fins dos tempos nós estamos hoje? Vamos ver, baseado na profecia, na visão panorâmica que Deus deu para Nabucodonosor. Vamos ver o que está faltando para o retorno de Jesus, só baseado nesse sonho, tá? Lá em Daniel capítulo 7 e capítulo 8, Deus dá mais detalhes, a gente não vai entrar agora neles, tá? Quem sabe no futuro a gente fale a respeito deles. Aqui eu só estou querendo falar da visão panorâmica. Depois a gente pode falar a respeito lá, mas aqui já dá para perceber o quão próximo Jesus está de voltar, ok? Vamos para o próximo slide. Então a gente vê nesse sonho aí, deixa eu colocar outro slide aqui para vocês. A gente vê nesse sonho aí, a gente leu esse, né? A gente leu, era para ter colocado esse slide, coloquei, leu aí, e agora nós vamos para cá. Isso. Nós vemos aí nesse sonho que Nabucodonosor viu uma estátua. E a cabeça, eu vou autorizar vocês participarem aqui nos comentários agora, tá? A cabeça aí de ouro, a cabeça de ouro é que reinado, amados? Que reinado é a cabeça de ouro? Escreve aí pra mim. Eu quero que vocês participem, pra vocês não dormirem, pra eu não ficar aqui falando sozinho. A cabeça de ouro é que reinado? Qual é o primeiro reino? A gente acabou de ler Daniel capítulo 2, amados. Qual é o primeiro reino? Quem era o primeiro rei? Quem é a cabeça de ouro? Escreve aí para mim. Ninguém sabe? Temos 14 pessoas aqui hoje, gente. 14, louvado seja o Senhor. Ninguém sabe? Oi, Adélia, seja bem-vinda. Oi, Rose. Oi, Bartô. Babilônia, glória a Deus. Tem um aí que sabe. Agora os outros podem colar e escrever. Babilônia. Reino da... Isso aí, ó, de me colou. Aí, glória a Deus. Nabucodonosor. Bicho, Nabucodonosor. Aí, ó, só faltou juntar os nomes aí, viu, Adélia? Babilônia. Isso aí, parabéns. Isso aí, gente. O primeiro reinado é o reino da Babilônia. Foi quem conquistou Jerusalém e levou o povo em cativeiro naquela época, né? Trouxe em cativeiro e com eles Daniel estava no meio, tá? Daniel. Agora, existe um segundo reinado. O de ouro é o Império Babilônico. Agora, qual foi o próximo? Qual é o Império de Prata? Quem é que sucedeu a Babilônia? Quem fez a tarefa número 2, que pesquisou no Google, eu falei assim, gente, vai no Google, vocês colocam lá quais são os reinos de Daniel capítulo 2. Vocês vão encontrar lá que tem um bocado de site que fala disso, entendeu? É fácil. O que eu tô fazendo aqui, gente? Eu tô tentando ensinar vocês a pescar, tá? Em vez de chegar aqui com peixe e jogar na mesa para vocês, eu tô tentando entregar a varinha com anzol, com a linha para vocês pescar, para vocês aprender a pesquisar, aprender a estudar, porque é assim que a gente amadurece, tá? Quando a gente fica dependente do Espírito Santo e que ele nos capacite a estudar e aprender, de certa forma, sozinho. Opa! Ó, Nilda ali, ó. Nilda soltou ali, ó. Glória a Deus. Isso aí, Nilda. É o Império Medo-Pérsico, né? Da Medo-Persa, né? A gente sabe disso. E a gente vai ver isso lá em Daniel capítulo 5. Abrem lá, gente. Pega a sua Bíblia. Daniel capítulo 5. Vamos lá. Vamos passar para Daniel capítulo 5. Minha filha tá gritando. Não assusta não, viu, gente? Quem tem criança é assim mesmo. Vocês lembram lá de Daniel? Quem já leu Daniel sabe dessa história. Eu vou resumir porque eu não vou ler aqui, senão vai tomar muito tempo. O filho de Nabucodonosor, Beltesazar, ele dá uma festa. E nessa festa, depois de tomar umas, ele pega os vasos de ouro que Nabucodonosor trouxe do templo de Jerusalém, antes de destruir o templo. Ele pega esses vasos de ouro, os copos de ouro, tudo de ouro lá e traz para a festa, para beber neles. Olha a loucura. Vasos consagrados, separados. Você lembra quando é que aquele cara pegou na arca para poder não deixar a arca cair da carroça que estava transportando ela e Deus fulminou ele com raio e matou ele na mesma hora por ter tocado na arca? Porque não podia tocar na arca, ele tocou na arca com a mão. E Deus matou a pessoa que fez isso, porque ele foi lá para ajudar. E Deus mesmo assim matou. Você imagina pegar os vasos, pegar os copos de ouro e tudo que estava lá no templo e usar uma festa para bebedeira.
Foi isso que ele fez. Lá no capítulo 5, depois vocês leem e percebem o que ele fez. E o que aconteceu? Apareceu uma mão do nada apareceu uma mão. As pessoas só enxergavam a mão. Não tinha corpo, não tinha nada, só tinha uma mão. E essa mão escreveu: Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Escreveu na parede. Essa frase aí. E ninguém sabia o que era aquilo. E aí tentaram chamar os astrônomos, os feiticeiros e a cambada toda lá. E eles olharam para aquela palavra lá, para aquela frase lá e falaram assim: a gente não entende nada disso não sabe? Não tem a mínima ideia do que é isso. E aí a esposa do Beltesazar lembrou de Daniel e falou assim: aqui tem uma pessoa que seu pai usou antigamente para poder decifrar um sonho que ele teve. Chama esse homem é um homem que é usado, é um homem poderoso, que entende as coisas. E aí o filho de Nabucodonosor, Beltesazar, chamou Daniel já velho. Né, já tinha quase 70 anos que eles estavam presos lá na Babilônia, ele já estava já idoso, e Daniel vem para ler a frase, e aí fala pro filho de Nabucodonosor. Tá aí escrito aí, gente, dá uma olhada aí. Oi, Nath, vocês não estão chegando no finalzinho da live, mas vai ficar gravada, tá? Depois vocês assistem, ok? Oi, Sônia, oi, Alan, Deus abençoe a vida de vocês. Pega aí Daniel capítulo 5, verso 22. É o que Daniel fala para o filho de Nabucodonosor depois que ele fez essa loucura. Ele fala assim: e tu, seu filho Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Você sabe o que é que Deus fez com seu pai no passado, quando ele se ensoberbeceu, quando eu falei que a cabeça era de ouro, ele quis fazer toda uma estátua de ouro, porque ele não queria que o reino dele passasse. E ele se levantou contra Deus, e Deus fez que Nabucodonosor pastasse e comesse capim. Se você ler Daniel, você vai ver que aconteceu isso com ele. E ele ficou cerca de, se não me engano, 7 anos. Acho que foi isso, eu não estou lembrado agora de cabeça. 7 anos como se fosse um animal comendo grama. Tá? Por causa da soberba e da arrogância, porque ele não aceitou ser só a cabeça. Ele queria que fosse tudo, que o reinado dele nunca passasse. E aí no final desse tempo, Deus permitiu que a consciência dele voltasse, e ele percebeu que ele tinha agido de forma soberba e pediu perdão ao Deus Altíssimo, Deus de Daniel, no fim da sua vida. Ele se arrependeu aparentemente, tá? Mas aqui o filho dele sabia de toda essa história, e mesmo assim ele foi lá pegar os vasos de ouro do templo para beber nesses vasos na festa profana que estava tendo. E aí Daniel fala: e você te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, ídolos, né, gente? Porque a gente só sabe que só existe um único Deus. Você, em vez de prestar louvor, adoração ao Deus que seu pai reconheceu no fim da vida, você está aí louvando os deuses de prata, de pedra, de ouro. Não está prestando louvor para o único Deus que existe. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os seus caminhos, a ele não glorificaste. Não glorificaste. Verso 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené significa: contou Deus o teu reino e o acabou. Mené significa isso: contou Deus o teu reino e ele acabou. Tekel: pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Qual é o próximo império? Depois do Nabucodonosor, que vocês escreveram aí? O Império Medo-Persa. Está aí na Bíblia. Está na Bíblia. Não precisava nem do Google. Está na Bíblia. Tá? Então, a gente sabe que naquela noite, na mesma noite, tanto é que ele fala aí, em sequência. E aí, o Beltesazar vestiu Daniel de púrpura, porque ele prometeu que ia fazer isso, né? E verso 30, naquela mesma noite, Beltesazar foi morto. E Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Dario, né? Eu não sei como é que pronuncia, cada um fala de uma forma. E aqui a gente vê. E como é que aconteceu isso? Enquanto estava tendo festa no palácio, e ninguém estava preocupado, Ciro estava fazendo cerco. Ciro, lembra de Ciro, profetizado lá
lá em Isaías, Ciro meu servo há de libertar meu povo, aquela profecia. Ciro era o general ali do exército ali do Dário, tá? O Ciro desviou o rio que passava dentro da fortaleza da Babilônia, que era uma fortaleza imensa. O muro dela cabia 2 carroças, de tão grosso que era o muro. 2 carroças, uma do lado do outro. Não tinha como derrubar o muro dela. Você está entendendo? Então o que ele fez? Ele desviou o rio que passava debaixo do muro. E aí o rio abaixou. Como ele desviou, abaixou. E aí eles puderam passar debaixo da muralha. Eles passaram por debaixo, eles não tinham como passar por cima. Eles passaram por debaixo, por dentro do leito do rio. E nenhum soldado viu eles fazendo isso. E aí o exército todo do Medo ali invadiu a Babilônia e matou ali todo mundo e conquistou a Babilônia desse jeito. Em uma única noite, o império mais poderoso do planeta caiu. Por quê? Porque é Deus quem levanta e é Deus que derruba, amados. Tá? É Deus que leva e é Deus que dá e é Deus que tira. Tá bom? E antes de cair, Deus avisou que o reinado dele tinha acabado. Né? Então tá aí. Esse é o reinado, é o de prata, né? Eu tenho 9 minutos para concluir essa live, amados. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho 9 minutos para terminar essa live aqui. Para ficar dentro de 1 hora, né? Eu não sei se eu vou ter condição de colocar ela no Instagram depois, que é a primeira live que eu faço, eu não sei se eu posso passar de 1. Talvez a gente teste hoje, na primeira live. Mas vamos lá. Então a cabeça de ouro que vocês estão vendo aí é o Império Babilônico. A gente acabou de ver que a Bíblia nos ensina que o império que sucedeu o Império Babilônico é o Império Medo-Persa, é o de prata, tá? Agora, quem é que é o Império de bronze aí, amados? Quem foi que conseguiu destruir o Império Medo-Persa e conquistar o Império Medo-Persa? Quem foi que teve essa audácia? Quem foi que Deus permitiu que conquistasse isso? Oi, Nilde, seja bem-vinda. Gente, quem assistiu aí aquele filme Os 300? Tá vendo que de vez em quando o filme presta pra alguma coisa. Quem aí assistiu aquele filme Os 300? Os 300 de Esparta. Que é, inclusive, o rei é Rodrigo Santoro, é um ator brasileiro que faz o papel de... Não foi Ciro, não. É um ator brasileiro. Opa, não, você misturou uma coisa com outra. Tá quase chegando. Você acertou o grande aí, mas Ciro é outra coisa. Ciro, ele é Medo, tá? Ele não é o próximo, não. Você acertou o grande. Quem é que a gente conhece como fulano de tal, o grande? Quem é? Quem é, gente? Dário não. Dário tá lá no filme. Com certeza, Dário tá lá no filme, tá? Que a gente falou. Opa. Olá. Ó, falou até bonito aqui, ó. Greco. Opa, Alexandre, saiu o nome. Alexandre o Grande, gente. Tem até um filme com o Brad Pitt, se eu não me engano, contando a história dele, tá? Ele venceu o Império Medo-Persa, que era governado naquela época pelo Dário III, né? A descendência de Dário. Dário III foi derrotado por Alexandre o Grande. E ele vinha de onde? Vinha da Grécia. Então o terceiro império é o império o quê? Grego. E a Bíblia fala isso também. Peraí, a gente vai achar isso aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas vamos lá para o capítulo 8 de Daniel. Daniel tem um bocado de coisa que fala da história. Vamos lá, Daniel. Vamos lá, gente. Daniel, capítulo 8. Deus dá outra visão para Daniel, falando a respeito da história da humanidade, contando os acontecimentos, a sucessão dos reinados. E nessa visão, Deus não mostra ouro, prata, bronze, não mostra metais. Deus mostra animais. E aí o Império Medo-Persa, Deus fala que é um carneiro de 2 chifres. Porque eram 2 poderes. Era um poder medo e um poder persa. Então o carneiro tinha 2 chifres. Se você ler Daniel 8, verso 2, você vai ver lá que há um carneiro com 2 chifres, tá? E esse carneiro consegue conquistar tudo. Mas de repente surge um bode que só tem um chifre. Um bode poderoso que conquista com velocidade tudo por onde ele passa. E você vai ler na história que Alexandre conquistou
em pouquíssimo tempo, uma massa de território que o pessoal fala assim, não tem lógica como aquele menino que tinha cerca de 30 anos, morreu até jovem, com 33, se eu não me engano, conquistou tanto território. Aparentemente Deus era com ele naquilo que ele estava fazendo, tá? Porque ninguém conseguia confrontá-lo. Então aqui no Daniel capítulo 8, a gente vai ver lá no verso 20, quem é que é o carneiro? Lá no verso 20, um anjo, Gabriel, vem explicar para Daniel quem é o carneiro. E ele vai falar lá no verso 20, aquele carneiro que viste com duas pontas, ou seja, com dois chifres, são os reis da Média e da Pérsia. É o Império Medo-Persa. E quem é o bode que vence o Império Medo-Persa? Verso 21 ele fala, mas o bode pelúdio, o bode peludo é o rei da Grécia. Aí, tá na Bíblia. Aqui. Se você ler lá no verso 2, 3, 4, 5, você vai ver que o bode de um chifre só vence o carneiro de dois. E aí lá na frente o anjo vem falar para Daniel quem é que é o bode. O bode é o rei da Grécia. A própria Bíblia está falando qual é o terceiro reino. E qual é o terceiro reino? O Império Grego de Alexandre o Grande. Então a gente já sabe aqui 3 dos reinos, tá? Tá faltando 4 minutos para dar 1 hora aqui. A gente já sabe aqui quais são 3 reinos. Vão comigo aí. O reino de ouro aí é Nabucodonosor, é o Império Babilônico. O segundo aí, o de prata, é o Império que? Medo-Persa. Escreve aí para mim. O de bronze é o Império que? Que a gente acabou de ler. É o Império que? O de bronze. Escreve aí para mim para ver se vocês estão me acompanhando, gente. Se eu não estou falando sozinho aqui. Alguém escreve aí, gente. Tem alguém comigo? Hello? Jesus. O pessoal largou o celular, saiu. Misericórdia. Grego! Alan, você tá vivo, né, Alan? Glórias a Deus, você tá aí, né, amado? Salvou aqui a pátria. O Império Grego, gente, é o terceiro. Quem foi que derrotou o Império Grego, gente? Todo mundo sabe essa. Qual foi o próximo império depois do Império Grego? E, inclusive, foi dentro desse império que Jesus nasceu. Qual foi o Império de Ferro que sucedeu o Império Grego, que conseguiu conquistar o Império Grego e cresceu? O Império Romano. Tá aí. Foi onde Cristo nasceu. Foi o império que mais durou. Ele começou em mais ou menos 167 a.C. e durou até 467 depois de Cristo. Quase 600 anos de duração. Os outros tiveram em média 200, 300 anos. O Império Romano teve 600 anos de duração. Tá? Vamos passar para o próximo aí, para o próximo slide. Tá? Então a gente viu que lá em Daniel existem quantos reinos? 4. Eu vou tirar aqui, viu, gente, os comentários para todo mundo ver. Tá aí. Primeiro, o de ouro. Segundo, o de prata. Terceiro, o de bronze. E o quarto é o de ferro. A gente já sabe qual é cada um aí. O de ouro é o Império Babilônico. O de prata é o Império Medo-Persa. O de bronze é o Império Grego. E por último aí, tem o Império Romano. Ficou escuro. Mas eu acho que dá pra ver aí. Tá aí, gente. Tá? Então, o Império Babilônico foi de 606 até 539. O Império Medo-Persa foi de 539 a 331. O Império Grego foi de 331 a 168 a.C. E o Império Romano foi de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Quem conquistou o Império Romano? Quem conquistou o Império Romano? Porque o Império Romano já acabou, gente. Acabou ali, ó, em 476 depois de Cristo. Quem conquistou o Império Romano? Deixa eu colocar aqui, ativar os comentários. Falta 1 minuto para dar. Quem, gente? Quem? Quem conquistou o Império Romano, gente? Quem? Alguém aí?
Alguém sabe? No sonho, o que acontecia? Tinha Nabucodonosor, cabeça de ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro, e lá no final tinha o quê? Ninguém, né, amado? Isso aí, Alan. Ninguém conquistou o Império Romano. O que aconteceu com o Império Romano? A própria Bíblia fala, que a gente estava lendo, o Império se dividiu. O Império Romano foi dividido. Vamos lá ver? Ele foi dividido, ele não foi conquistado. Houve invasões bárbaras, o Império foi enfraquecido, e aí cada região do Império se tornou independente e conseguiu a sua independência. Ele foi dividido de dentro para fora e não foi conquistado de fora para dentro, tá? Constantinopla ficava ali no Egito, né? Ela se tornou independente, com certeza. Quer ver onde é que está essa parte? Está lá em Daniel capítulo 2, verso 41. Os pés e os dedos que o rei viu é uma mistura de ferro e barro cozido. Mostram que esse reino será dividido. A Bíblia falou. E é o que aconteceu. E se você for para a história e avaliar, você vai ver que da divisão do Império Romano surgiu a Europa que a gente conhece hoje. Tá? Ela foi invadida e dividida de dentro para fora. E eu vou colocar a divisão aí para vocês verem agora, tá? Dos povos que surgiram. Então, para vocês verem, tá aí. Deixa eu tirar aqui os comentários. Tá aí os pés, tá? Os pés tinha ferro com barro. Tentava se unir, mas não conseguia. A gente sabe que durante o período medieval ali das monarquias na Europa, havia casamento entre o rei da França, dava a filha para o rei inglês, dava filha para a Espanha, e aí tentava casar um com o outro para ver se unificava tudo e não conseguia unir mais, Napoleão tentou unir a Europa, não conseguiu também. Veio aí Hitler tentando conquistar o mundo aí e também não conseguiu unir a Europa, tá? Veio a ONU veio aí, tentou unir, não conseguiu. Veio agora aí, por último, a União Europeia, tá lá aquela bagunça. Eles tentam se unir, mas não conseguem. Até hoje nunca mais conseguiu unir, não conseguiu. A Bíblia fala que eles vão tentar se unir, mas não vai conseguir se unir. Tá acontecendo até hoje, tá? Depois dos pés aí, o que acontece? Depois dos pés, o que aparece? Do nada. Eu vou colocar aqui para vocês. Aparece o que do nada? Houve a divisão, né? Que é isso aí, gente, ó. Essa divisão foi o que aconteceu na Europa. O império foi dividido. Anglo-saxões, lombardos, búlgaros, visigodos, francos, suevos, germanos, érulos. A gente vai ver isso em outra live, tá? Com menorizado, com mais detalhes. Mas houve essa divisão, esses povos aí. Os anglo-saxões são os ingleses, tá? Os lombardos são os suíços. Os visigodos são os italianos. Os francos são os franceses. Os suevos são os portugueses. Os germanos são os alemães, tá? Que é a Europa de hoje. Houve essa divisão. Depois dessa divisão, o que é que aparece agora no sonho? Qual é a última coisa que aparece no sonho? Eu vou deixar para vocês verem aí. Qual é a última coisa que aparece no sonho? Vou ativar os comentários. E aí, gente, o que é que aparece nos sonhos aí? O que é isso aí? Qual é a última coisa que aparece no sonho? Vocês estão vendo aí, gente, no slide? O que é isso aí? Que vai em direção aos pés. Uma pedra que foi removida sem mão é lançada nos pés da estátua. O que significa essa pedra aí, amados? Que vai destruir toda a estátua, toda a história da humanidade vai ser desfeita ali naquele momento. Vai ter um fim. A trajetória da história da humanidade vai ter um fim e vai ter um novo começo. Isso que vai gerar a montanha. A montanha é o que, gente? O que é a montanha? A montanha é isso aí. É o reino eterno. Aquela pedra que vai destruir toda aquela sequência de reinos é o retorno de Jesus. Quão próximo nós estamos do fim, amados? Quão próximo nós estamos do fim?
Deus falou que ia haver um império de ouro, e ele houve. Nabucodonosor. Deus falou que ia haver um império de prata, um império medo-persa, e houve o império de prata. Deus falou que ia haver um império de bronze, que é o império grego, e ele ocorreu. Deus falou que haveria um império duro como ferro, que ia conquistar tudo, e ele ocorreu, o império romano, ele ocorreu. Deus falou que esse império seria dividido, e esse império romano foi dividido e deu origem à Europa. E a Europa existe hoje. Deus falou, oi Ana, chegando no finalzinho, hein? Vai ficar gravada a live, depois você assiste, viu? Deus falou que esse império romano seria dividido, e ele foi dividido. Deus falou que esse império dividido ia tentar se unir, e várias vezes eles tentaram se unir. Conseguiram? Não, até hoje não conseguiu. Deus falou que ia tirar uma pedra para destruir toda essa sequência da história da humanidade e criar algo eterno no lugar, que é essa montanha, esse reino eterno. Essa pedra é quem, amados? Que vai dar um restart, um início aí, agora visando a eternidade. Quem é essa pedra? Boa noite, Ana. Coloque aí, amados, no chat. Tá aberto o chat, pode colocar. Quem é essa pedra que vai dar um fim na sequência da história da humanidade caída para promulgar um reinado eterno? Eterno, amados. Não vai acabar nunca mais. Quem é? Coloca aí, gente. Escreve. Isso mesmo, mano. Parabéns. As 2 Anas. 2 Anas. Glórias a Deus. A pedra é Jesus, amados. Tá faltando o que então agora? Só está faltando o quê? Só está faltando Jesus voltar. Olha os sinais ao nosso derredor, gente. Olha a multiplicação da iniquidade. O amor de muitos está esfriando. A gente viu agora, recentemente, um menino entrou numa escola para matar criança com um facão. Que loucura é essa? A gente está vendo uma coisa pior. Cada dia que passa está pior. A gente não está entendendo. Mas a Bíblia fala, Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está esfriando, está congelado já, você está entendendo? Jesus está à porta, Jesus está às portas, Jesus está voltando. E você que é servo do Senhor, você que sabe disso, o que é que você tem feito? O que é que você tem feito com essa informação? Você tem falado com seus, quando eu falo seus, são seus familiares, seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor, tá? Você tem se comunicado? Você foi chamado para ser instrumento de Deus, para ser canal de bênção. A bênção não é para parar em você, é para passar por você, chegar em outras pessoas. Você tem alertado as pessoas que Jesus está voltando? Tá, amados? Sabe, quando eu criei esse Instagram inicialmente, eu tentei evangelizar pessoas não convertidas, mas eu vi que não dá certo, porque as pessoas não convertidas não querem ficar num perfil de uma pessoa que é convertida, né? E aí eu falei assim, eu vou mudar a estratégia, eu vou agregar aqui pessoas que são convertidas e pessoas que são parecidas comigo. Vocês não estão aqui à toa, tá? Vocês não estão aqui à toa. Vocês estão aqui porque Deus permitiu que vocês estivessem. Vocês estão aqui porque, querendo ou não, vocês se identificam comigo, com minha forma de pensar. Tá? Eu já vi o Wendel Carvalho, não sei se você já acompanham ele fala assim, aves de uma mesma plumagem andam juntas. E nós temos a mesma plumagem, tá? Nós temos o mesmo desejo, a mesma vontade, e é por isso que vocês estão aqui hoje, é por isso que vocês estão no meu perfil, é por isso que vocês me aturam quando eu estou lá falando da Bíblia e da Palavra de Deus, porque isso alimenta a alma de vocês, porque vocês têm sede de Deus, sede da Palavra de Deus. E aí eu percebi que iriam me seguir pessoas que fossem parecidas comigo. Eu não consigo evangelizar as pessoas que estão ao seu redor, mas eu consigo dar conteúdo para você que está me acompanhando no dia a dia, todos os dias, para que você cresça, amadureça e tenha conhecimento para compartilhar com aqueles que estão ao seu redor. Então, o foco do meu perfil agora são vocês que têm me acompanhado. Eu vou fazer de tudo para capacitar vocês a terem conhecimento, a terem informação, para que vocês tenham o que transbordar na vida das outras pessoas ao seu redor. Tá? E eu gostaria que
que a gente trabalhasse junto, tá bom? Nesse crescimento, nesse desenvolvimento, tá? Convide nas próximas lives, eu tô terminando, porque o tempo já excedeu aqui. Nas próximas lives, convide aquelas pessoas que você sabe que tem interesse em estudar a Bíblia, porque é essas aí que Deus está procurando. Aquelas que têm o coração voltado, desejoso para aprender, para crescer, para amadurecer, para poder alcançar aqueles que estão ao nosso redor, tá? Então, traga aquelas pessoas que você percebe, que sente desejo, tá? E aí, vocês vão evangelizar aqueles que estão ao seu redor, que aparentemente não tem tanto desejo, mas Deus vai começar a mostrar quem ali está com sede e fome. E aí vocês vão trazendo, tá? Para que a gente possa ir crescendo e a gente possa fazer um mover de Deus para alcançar as pessoas. Porque Jesus está voltando, as coisas daqui para frente não vão estar melhorando, amado, não vão, tá? É fim dos tempos, o anticristo está para se levantar, ok? Quem sabe eu falo sobre isso depois, não é momento agora, não tem tempo. Mas a gente tem que se preparar, tá? Para o fim dos tempos. Tem que preparar para permanecer firme e evangelizar aqueles que a gente ainda não evangelizou, tá? Que vocês venham estar assim, refletindo, meditando na mensagem. A mensagem vai ficar gravada, tá? A mensagem vai ficar gravada aí. Vocês podem voltar, rever, assistir. Eu vou colocar uma caixinha com um tema livre lá nos meus stories para uma próxima live que a gente for fazer, tá? Eu vou colocar lá, tema livre. E aí você coloca um tema que você gostaria que eu desenvolvesse para que a gente possa fazer a nossa live número 2, tá? Essa é a live primeira, para que a gente possa fazer a nossa live número 2. Eu gostaria de agradecer, tá? A presença de cada um de vocês que estiveram aqui comigo. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer esse trabalho aí de formiguinha, tá? Que é assim mesmo, todo início é assim mesmo, tá? Quando a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca sobre muito. E a gente tem que começar ali no pouco, fazendo com fidelidade, com amor, dedicação, e Deus prospera aquele trabalho que está de acordo com a vontade dele. E aí vocês vão depois chamando pessoas que se identificam com você, com vontade de crescer, amadurecer e aprender da palavra, tá? Eu estou tentando criar um contexto aqui de uma ferramenta para fazer um discipulado à distância, tá? Um discipulado à distância, caminhar com vocês. Gente, se vocês estiverem passando por dificuldades, com dúvidas, pode me procurar no direct, tá? Se Deus me der sabedoria, eu vou dar os conselhos necessários para vocês, tá? Pra gente caminhar junto, tá? Eu quero estar um pouco mais próximo aí de vocês, então pode me procurar, não fique com vergonha não, também para se ajudar, para caminhar junto, ok? Muito obrigado aí pelo cuidado, pela atenção, por estarem aqui. Oi, Karen, você chegou no finalzinho. Oi, Ana. A live eu vou tentar colocar ela aí. Eu não sei se ela vai ser salva porque passou de 1 hora. Eu queria que ficasse em 1 hora, mas a gente acabou perdendo uns 10 minutinhos ali esperando o pessoal entrar. E esses 10 minutinhos fez diferença aqui no final. Mas é assim mesmo. É a primeira vez. A gente vai desenvolvendo, vai aperfeiçoando e com o tempo a gente vai amadurecendo aí, fazendo melhor, né? Me perdoe se eu fiz algo errado aqui, porque eu tô aprendendo, gente. É a primeira vez que eu faço a live aqui no Instagram. É a primeira vez, tá? Então, mas muito obrigado por ter participado junto comigo. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Vou fazer uma breve oração aqui só para fechar, tá? E aí eu vou colocar uma caixinha lá no Stories do tema livre. E aí vocês vão lá e colocam um tema para que eu possa desenvolver para a próxima live, ok? Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, nesse momento, viemos lhe render graças, ó Deus, por essa oportunidade, por esse tempo de qualidade, estudando a Tua Palavra, que o Senhor nos concedeu, Senhor. Quero que o Senhor abençoe cada uma das vidas dessas pessoas que estiveram aqui conosco na live. Outras gostariam de estar e não puderam estar, Deus, mas que o Senhor venha dar oportunidade, quem sabe, através da live gravada, se eu conseguir colocar, para que elas possam estudar aí aquilo que você revelou para nosso conhecimento, para que a gente pudesse entender e compreender o quão próximo do retorno de Jesus nós estamos. Que o Senhor venha conscientizar cada um de nós dessa proximidade, que a gente venha dedicar um pouco mais de tempo, Senhor, para buscar uma comunhão e intimidade cada vez mais profunda contigo. Venha nos preparar, nos capacitar, nos aperfeiçoar, nos encher do Teu Santo Espírito, ó Deus, do desejo de estudar a Tua Palavra, para que possamos ter conteúdo, para que possamos ter o que compartilhar com aqueles que o Senhor permite chegar à nossa vida, tá? Que o Senhor venha nos proteger nesse meio dessa pandemia, Senhor, venha nos guardar, nos livrar de todo o mal, Senhor.
venha proteger a nossa família, nossos amigos, venha nos dar oportunidade para evangelizarmos. Obrigado, Pai, por esse dia, né? O final de semana está chegando, o Dia das Mães, no domingo, que o Senhor venha abençoar e dar uma bênção particular a cada uma dessas mães guerreiras, né, que a cada dia lutam aí para educar os filhos, que o Senhor venha conscientizar os pais do papel deles também na educação dos filhos, ó Senhor, que o Senhor venha trabalhar em prol da família, Deus. O inimigo tem trabalhado muito na destruição das famílias, a gente tem visto famílias sendo destruídas, ó Pai, por falta de discernimento, Senhor. Que o Senhor venha nos dar sabedoria para ajudar aquelas pessoas que estão com dificuldades familiares, para que eles não venham desistir dos seus relacionamentos, mas que eles venham perseverar, que eles venham encontrar em Ti a esperança para a restauração dos casamentos, ó Pai, da família. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por cada uma dessas vidas. Ser conosco, nos abençoando nesse final de semana, nos guardando e livrando do mal, nos preparando para a próxima live. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amados, vou deixar lá, tá? Vou deixar lá uma caixinha com tema aberto. Eu quero que vocês coloquem um tema lá para a gente estudar na próxima live. Que Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês. A paz do Senhor e até a próxima.